Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma de nossas reuniões. Hoje nós vamos discutir um assunto muito importante. Eu diria para vocês que há cerca de uns 10 anos atrás, aproximadamente, tem aumentado muito a preocupação com a condição em que os pacientes recebem alta da UTI. Nós começamos a denominar isso como síndrome pós-UTI, e passou a ser ordem do dia estratégias de prevenção para melhorar a qualidade de vida pós-saída da terapia intensiva. E todos os esforços no sentido de garantir isso, eles estão muito relacionados à qualidade do processo de cuidado durante a permanência dentro da terapia intensiva, que, como vocês vão ver durante a apresentação do Zé Mário, envolve inúmeros aspectos. E agora, com o enfrentamento de uma pandemia, onde a qualidade dos processos fica severamente comprometida, quando nós começamos a receber uma grande quantidade de pacientes com uma doença muito grave, essa preocupação, claro, se tornou ainda maior. E aí eu tenho o prazer de receber hoje na nossa reunião, para falar sobre o assunto, um velho amigo, do Zé Mário Meira Teles, que é médico intensivista da UTI Geral e da Clínica de Reabilitação pós-alta UTI do Hospital Municipal de Salvador. É gerente médico do Hospital Municipal de Salvador. O Zé Mário foi presidente da MIB na gestão que me sucedeu. E é um entusiasta desse assunto. Eu lembro que desde as primeiras vezes que a gente começou a discutir esse assunto em alguns congressos fora do país, o Zé Mário já se mostrava um entusiasta, e tanto é alguém que vai falar sobre isso para nós com propriedade. Tenho certeza que nós aproveitaremos bastante a apresentação e a oportunidade da discussão depois. Zé Mário, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Por favor, a tela é sua. Okay. Darlon, obrigado pelo convite aí, pela gentileza de me convidar aí para a associação. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas apresentações e, mais do que me convidar como... Você é um super amigo, mas de colocar um tema que eu considero relevante, que às vezes não é valorizado como deveria. Sou eu que tenho que lhe agradecer, então estamos aí bem empatados. Muito obrigado. Espero realmente que no final dessa discussão a gente tenha valor pela quantidade de informações que a gente vai tentar passar aqui e vai colocar em discussão. Já que eu tenho aqui algum tempo a mais, eu gostaria, Darlon, de aproveitar e contextualizar o meu interesse em relação ao assunto, porque, na realidade, quando comecei a fazer medicina, eu era o único, não sei vocês, mas eu era o único médico da minha família, uma família grande por parte da mãe, e eu era referência em absolutamente tudo. Eu era uma central de regulação extraoficial para consulta de dermatologia, pós-operatório de cirurgia cardíaca em UTI. Mas, mais do que isso, eu era o único médico de um grande ciclo de amigos. Então, eu terminei sendo a referência para acompanhar pais de amigos, tios de amigos, tudo. E na década de 90, a gente até que foi sensibilizado pela polineuropatia do doente crítico. A gente já sabia que os doentes tinham algum grau de comprometimento muscular e motor, e que era muito evidente. Mas o que mais me deixava preocupado era de ver essas pessoas saírem de uma UTI e permanecerem durante muito tempo com alguma coisa que a gente até então não conseguia explicar em termos de perda cognitiva. Então, a minha identificação direta com sedação, analgesia e delírio veio por conta da descoberta de que o paciente com disfunção cerebral aguda, ele tem uma complicação de médio e longo prazo que vai comprometer a sua qualidade de vida e vai torná-lo diferente do que ele era antes quando internou na UTI. Mas só foi justamente há 4, 5 anos atrás já que eu tive a oportunidade de abrir o primeiro serviço de cuidados pós-UTI e que eu tive a sensibilidade de perceber o quanto o transtorno mental causa sofrimento não só na família, mas principalmente no paciente em termos de ansiedade,
extrema, fobia social, os pesadelos, depressão. Então, a gente vai discutir um pouco aqui até do meu propósito, porque recentemente eu entrei com um pedido para fazer parte de um grupo, como membro de um grupo americano, que eu tive que me justificar por que eu gostaria de entrar neste grupo que lida com cuidados pós-intensivos. Então, o que eu descrevi foi: eu adoro trabalhar com doente grave, eu adoro trabalhar, passar visita numa UTI, mas o meu propósito é mais do que salvar vidas. É salvar além de salvar vidas, é de cuidar dessas pessoas. E isso me faz e me traz muito reconhecimento. Gratidão. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas tudo que vocês quiserem me convidar, me chamar, com ou sem recursos, eu tenho interesse. E o que a gente vai ver aqui é um pouco do que já existe na literatura, o que existe de tendência e o que puder passar também depois na discussão com relação à opinião pessoal. A gente, já que existe lacunas de conhecimento nessa área, a gente vai também apresentar. Agora, com o Covid, existiu um problema muito grande por parte de grande parte da população leiga, achando que os pacientes, quando saem da UTI, eles mais ou menos saem assim, dando tchauzinho, dando risada. É lógico, com Covid, com máscara, piora ainda mais essa situação. Mas eu só vejo uma situação dessa senhora sair assim de uma UTI. Uma internação inadequada, um BVT colocou o marca-passo, está saindo, mas muito diferente de uma paciente que ficou em ventilação mecânica por pelo menos 5 a 7 dias, que fez uso de relaxantes musculares, de sedação, antibiótico terapia, sendo clínica, infecções mais graves, sendo cirúrgica, cirurgia de grande porte. Então, grande parte dos plantonistas, eles têm uma visão que é uma fotografia daquele período de 12 a 24 horas. Tem plantonistas que chegam na UTI a cada 15 dias, então ele nunca vê uma evolução e é muito diferente um paciente, e isso choca o familiar que permanece com a UTI Covid, às vezes, por muito tempo sem ver seu ente querido, seja porque não tem videochamada, seja porque ele não tem a visita presencial, e existe uma mudança muito importante da fisionomia, da característica básica desse ente querido quando ele interna na UTI. Então, deixa eu só tentar botar aqui embaixo, agora vai. O que a gente sabe sobre desfechos de longo prazo em pacientes de UTI? A gente sabe muito pouco, porque, por mais que Anderlon tenha colocado que nos últimos 10 anos houve uma força-tarefa no sentido de identificar que esse é uma dor importante da nossa especialidade, são estudos caros, são estudos que demandam recursos, tempo, então a gente ainda tem uma grande lacuna de conhecimento a ser desenvolvido. Em dezembro de 2019, teve um congresso em Roma e que grande parte dos centros que têm serviços de cuidados pós-alta, ficou bem claro que a preocupação maior deles é até pesquisa, porque não tem orçamento suficiente para utilizar grande parte do recurso que é destinado para terapia intensiva para as unidades de pós-alta. Mas com a Covid, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir pelo menos alternativas que reduzam esses custos e que o paciente tenha um benefício além de ser e de gerar dados. Eu não estou conseguindo passar mais, eu mexi. Você pode passar para mim? Eu acho que é melhor você tirar, descompartilhar e recompartilhar a tela, Zé Mário. Tá. Você descompartilhou. Uhum. Está compartilhada, ok. Não está passando? Não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar ele aqui. Agora, ele passou eu fora do compartilhamento, mas vamos lá. Isso já aconteceu também comigo no Zoom. Ok.
Acho que agora vai. Então, Okay. Nós temos intervenções que provavelmente são responsáveis pelas complicações que esses pacientes adquirem e que permanecem por muito tempo. E grande parte do que a gente vai discutir aqui, eu até não sabia que eu tinha mais tempo, então eu não me detive em estratégias de prevenção durante a internação na UTI, mas que causam grande repercussão no pós. Eu deixei mais com slides para a gente discutir no pós, mas eu acho que dá para a gente discutir alguma coisa mais à frente. Em 2002, teve um evento antes do Congresso de Vincennes, foram 2 dias que reuniram pelo menos 20 especialistas, dentre eles os maiores nomes na área de publicação, na área de sedação, analgesia, SEPS, e eles discutiram num evento que era sobre o Surviving Intensive Care, e o foco era justamente o pós-alta, era justamente a sobrevivência da terapia intensiva. Não existia nenhum tipo de denominação ainda como síndrome, mas a preocupação toda era como estudos que até então ainda estavam tentando demonstrar melhoria de desfechos de curto prazo, como redução de mortalidade, redução de tempo de permanência na UTI, que são desfechos importantes, quais são aqueles resultados que são mais importantes, além desses de curto prazo? Então, o Gordon Hufeld, a Margaret, canadense, inclusive ela apresentou um estudo clássico de SARA com um grande comprometimento, principalmente motor, nos pacientes com SARA depois de 1 ano. E, a partir daí, eu também tive grande interesse, antes até de saber que delírio estava, de alguma forma, relacionado com a perda cognitiva. O fardo da terapia intensiva, ele continua e pode perdurar quanto mais o paciente precisar dessa intensidade de tratamentos e de doença aguda. Aumentar a consciência, está escrito, inclusive, nesse artigo do Derek Engels, aumentar a consciência global da deficiência após a alta da UTI e expandir o envolvimento da equipe nas principais decisões de gerenciamento tomadas fora da UTI. Então, eu achei que vai fazer 20 anos isso, o evento, e ele apresentou no início do Congresso. E ele fazer essa publicação, e a gente olhando de maneira retrospectiva, foi uma visão que ainda bem que eu vi e fui, de alguma forma, tocado sobre isso. A gente teve agora uma publicação da Nature. Então, assim, a gente, no momento, tem por detrás uma revista de peso. Ela termina abordando aspectos não relacionados somente ao doente grave de terapia intensiva, mas dos transtornos, dos desconfortos que os pacientes, os 85% dos pacientes com Covid vão ter, desde fraqueza, dispneia, perda do olfato, do paladar, e isso perdurando, de alguma forma, pode comprometer a qualidade de vida e interferir no trabalho, interferir na sua vida. Mas, por 2 vezes, eles chamam bastante atenção no texto, eles chamam a atenção da importância para os pacientes mais graves no desenvolvimento da ansiedade, do transtorno mental, do distúrbio do sono, do estresse pós-traumático e também dos problemas relacionados à cognição. E mais em cima, a fadiga, que eu já falei, mas com o tipo de fadiga que compromete a qualidade de vida, levando a uma perda de força muscular mantida. Ederlon comentou que há 10 anos já completou um pouco mais do encontro deles, que foi 2010, mas a publicação do Needham, mais 35 outros especialistas, foi uma força-tarefa, eles colocaram dessa forma. Tem um americano que ele entra na controvérsia se é uma síndrome ou não, mas PICS, por definição, por esses especialistas, foi colocado como uma situação que eu gosto de definir como sequelas físicas, cognitivas e psicológicas de uma internação em UTI. Pode ser nova ou pode ser piorada se o paciente já tiver algum grau de perda, principalmente funcional ou cognitiva, prévia à internação. O Jeremy Kahn, ele coloca que os desfechos de longo prazo eles estariam envolvidos nessa importância do tema. Ele não minimiza a importância, mas ele
entra na questão da nosologia, da definição do que é uma síndrome. Para definir aqui melhor para vocês o que a gente deve abordar, tirando as questões que eu considero relativamente importantes, mas que não são vistas nos pacientes mais graves, a gente vai deixar para uma outra discussão ou então em uma outra especialidade e a gente vai se deter nos comprometimentos cognitivos de transtorno mental e de comprometimento motor. São as áreas de enfraquecimento. Mas que foi visto nos últimos, pelo menos 8 anos, uma outra condição não exclusiva dos pacientes com PICs foi o transtorno do familiar, o transtorno do adoecimento e da internação do familiar e que sofre durante todo aquele período de internação do seu ente querido. E pior do que isso, o luto complicado é aquela situação em que você vai ficar triste, você vai ter aquela tristeza, mas essa tristeza ela tem uma série de elementos que não são funcionais. Então, isso deve ser tratado, tem que ter um olhar para isso. Eu sou favorável a você ter um ambulatório voltado para a família, isso a gente também vai ter a oportunidade de discutir adiante, mas o que a gente vai tentar rever aqui é que quando se fala de comprometimento cognitivo, a gente está falando de memória, a gente está falando de capacidade de raciocínio, de atenção e de funções executivas. Então, ao longo desses meus tantos anos como especialista, eu tive a oportunidade de ver pessoas próximas, depois meu pai e minha mãe, que se internaram em UTIs, mas durante grande parte da minha vida eu tive grande experiência com pais de amigos, tios distantes, conhecidos por eu ser a referência médica. E eu vi o quanto é devastador uma pessoa até mais jovem que tem internado numa unidade de terapia intensiva e tenha ficado grave por alguma condição não neurológica, ela perder a sua identidade como pessoa devido à gravidade do quadro de doença aguda e da intervenção da terapia intensiva. E, como eu já comentei na introdução, se teve alguma coisa que me tocou e que me fez realmente pensar na importância desse ambulatório, foi em relação ao sofrimento que eu tive de visualizar essas pessoas chegando no ambulatório, às vezes pessoas que chegavam sorrindo, às vezes chegavam falando, e no momento que a gente fazia uma avaliação estruturada com questionário, essas pessoas tinham ansiedade moderada e grave, depressão grave e relato de ideação suicida. Tenho pouca experiência com estresse pós-traumático, mas relativamente maior experiência com relatos de sono, de comprometimento de qualidade de sono com bastante pesadelos. As características são próximas, mas não necessariamente são as mesmas. E o comprometimento físico, fraqueza muscular e fadiga. Um pouco antes da pandemia, eu acho que esse artigo ele é de setembro, mas eu só vi em dezembro de 2019. É um editorial escrito pela Ramona Hopkins. Tem o Prevenir, mas ela é uma referência em relação à parte, principalmente de estimulação motora. Ela coloca que a questão era se meu paciente vai sobreviver ou não. É até irônico, porque no COVID a gente fez muito essa pergunta, inclusive em pacientes jovens, e a gente não tem uma grande capacidade prognóstica baseada em critérios clínicos e laboratoriais, quiçá tomográficos. Essa nossa capacidade ainda depende muito de uma evolução. E ela coloca aqui que, mais recentemente, por décadas, o foco deveria ser como o meu paciente irá sobreviver. Isso muda dia a dia. Eu acho que atualizei isso no domingo, na segunda-feira. A gente vê que tem muitos óbitos, que teve muitas recuperações, mas desde a primeira vez que eu vi os recuperados, tendo a consciência de que recuperado para a mídia ou para a população leiga é uma coisa, provavelmente resultado negativo de RT-PCR, eu me preocupo com esses 179 milhões no mundo e esses 18.645.000 recuperados brasileiros, principalmente porque não existe conscientização da população, grande parte, e Ederlon é um porta-voz da nossa especialidade, fez
de maneira, estou de alguma forma lhe homenageando aqui, mas o seu trabalho de esclarecimento para a população em relação aos assuntos da terapia intensiva foram super importantes, mas a nossa especialidade e a classe médica precisariam entender ainda mais da importância disso quando a gente pensa em falta de assistência, desde da atenção primária até mesmo ao conhecimento. O paciente sai da UTI ou sai do hospital sem necessariamente receber nenhum tipo de orientação ou de discussão frente aos sintomas que ele tem e que ele pode desenvolver ao longo de 2, 3, 6 meses. Eu depois vou ter uma oportunidade de comentar um pouco mais sobre isso à frente. Agora, por que Covid e PIX em Covid pode ser pior? Antes eu tinha como pior. Hoje em dia pode ser pior. Ele pode ser pior porque a necessidade de sedação profunda é maior e por mais tempo. E ainda mais por tudo que a Derlon já falou na introdução e pelo que a gente sabe, sem organização, sem pessoas qualificadas, sem trabalho de time, nós vamos ter pacientes por mais tempo sendo sedados de forma desnecessária. E isso vai ter um impacto. Associação muito frequente de relaxantes musculares. Grandes séries mostram até 85%, 80% de uso de relaxante muscular. E a gente vai ver uma experiência inglesa que é maior do que a nossa do hospital em termos de percentual de pacientes em uso de relaxante muscular. O uso de corticoides passou a ser uma regra standard. Maior tempo de ventilação mecânica está, de alguma forma, associado a PICs, como vocês vão ver. Maior incidência de traqueostomias. Dos 3 pacientes que eu tenho maior comprometimento cognitivo, motor e com transtorno mental, são 3 pacientes traqueostomizados que não consegui ainda resolver a situação deles, e tem mais de 6 meses. Imobilização prolongada, reabilitação com restrição, elevação da incidência de insuficiência renal relacionada a vários aspectos da própria condição clínica específica do paciente que tem insuficiência renal dialítica, e a gente não pode minimizar, né, a ausência de visitas presenciais, seja por conta do PIX familiar, seja do PIX do paciente que já desperta e que, em momento nenhum, ele tem um contato com a família, desde que ele não tenha um apoio por parte da psicologia, da equipe de enfermagem médica. Eu terminei fotografei esse slide até ontem, hoje de manhã, eu não tinha visto a publicação, é uma série, não é só da Inglaterra, é do Reino Unido, em relação à primeira onda, foi uma apresentação da Sociedade Europeia online, e eu achei, assim, muito alta. As UTIs Covid do Reino Unido tinham média de tempo de ventilação mecânica de 17, com média de sedação de 12, uso de relaxante muscular em 90, e o tempo médio de uso de relaxantes musculares por 7 dias. Aí a gente disse, não, isso daqui foi a primeira onda, e na primeira onda a gente pesou muito a mão. Eu acredito que sim, mas eu estou só fortalecendo o conceito de que todas essas 4 condições, elas estão muito associadas a PICs, tendo Covid ou não Covid. Taxa de traqueostomia e insuficiência renal aguda. Aqui eu não falei sobre a aderência de programas de mobilização precoce, que também seria, quanto mais sedação, maior dificuldade, e assim sucessivamente. Eu vou passar rápido aqui, são 14 estudos que eu fui pescando e que provavelmente, por serem de longo prazo, a gente vai ter alguma dificuldade, porque são estudos que precisam de 6 meses até 1 ano para serem concluídos, mas tentam responder às sequelas, tentam responder os efeitos de longo prazo na qualidade de vida. Quando a gente pensa em comprometimento físico, motor, cognitivo e mental, vai interferir diretamente na qualidade de vida relacionada à saúde. Então, é um valor que o médico realmente, que no momento de uma conversa, a gente tem que conhecer quais são os valores desse paciente, o que é que ele gosta de fazer, o que é que ele não está fazendo e como eu posso, através dessa conversa efetiva, criar um caminho se realmente esse paciente ele não vai ter mais condição de voltar quem ele era antes. E essa é também uma das nossas responsabilidades. Características do exame físico com imagens, eu acho aqui um estudo um pouco mais complicado, e quais são as sequelas psiquiátricas de longo prazo do Covid-19. A gente tem aqui o grupo do Coalizão, né? E aí o nosso parceiro aí, Regis, de lá do Moinhos de Vento, como
ele e o grupo todo do Coalizão 1 ao 6, tiveram um papel super importante para que a gente tivesse dados de ensaios clínicos randomizados com droga, mas o Coalizão 7 é justamente a avaliação de qualidade de vida desses 5 ensaios clínicos randomizados. Foram 50 centros no Brasil, de pacientes que sobreviveram à hospitalização por infecção por SARS-CoV-2, comprovada ou suspeita, e o segmento é por 1 ano, com entrevistas telefônicas estruturadas. Que é mais o desenho do protocolo. Eu acho que vale a pena, se a gente não tem orçamento suficiente para poder abrir um ambulatório, pelo menos que a gente, em momentos pontuais, com 3, 6 meses, 9 meses e 12 meses, de alguma forma busque a informação, porque vocês vão ver que eles readmitem, eles morrem e eles continuam com um grande grau de dependência. Grande parte, para não dizer a totalidade dessas... a gente usa o termo ferramentas, mas esses questionários podem ser aplicados por via telefone. Eles são, inclusive, validados para serem utilizados por telefone. Mas eu acho que um legado importante da Covid, seja pelo distanciamento social, seja por conta do distanciamento e por outros problemas relacionados à dificuldade da família e do paciente vir para a clínica, eu acho que a telemedicina ela veio como uma ferramenta que vai ser incorporada e que vai minimizar os custos de você oferecer mais esse benefício à família e ao paciente. Mas quando a gente pensa de desfecho de longo prazo, a gente pensa em PICs, com ou sem Covid, taxa de mortalidade de 3, 6 meses, 1 ano. Se você tiver 2, 5 anos de acompanhamento, é um trabalho que vai ser publicado na New England. Taxa de rehospitalização. Se você tem um hospital que é rede própria, e aí a gente tem agora um crescimento de verticalização na rede privada, mas se você faz parte de uma rede, mesmo que pública, é muito interessante que você tente minimizar, porque a rehospitalização, além de custo, está relacionada com insatisfação, custos, já falei, insatisfação e mortalidade. Agora, o que a gente vai ver aqui é desfechos importantes do ponto de vista de qualidade de vida, que é piora cognitiva, piora física e o transtorno mental, que, de alguma forma, interfere na percepção da qualidade de vida dos doentes. Ederlon, eu terminei não apertando aqui o timer. Se você quiser, com 5 ou 10 minutos, você me fala, eu dou uma acelerada. Fica à vontade, fica à vontade. Antes de entrar no comprometimento dos 3 domínios, eu acho que é importante vocês verem aqui que a grande maioria dos pacientes, eles, quando recebem alta, eles têm uma taxa maior de mortalidade nos primeiros 6 meses, porque eles continuam vulneráveis, eles continuam frágeis. E os nossos critérios de avaliação preditiva de readmissão e alta ainda não têm um alto grau de acurácia. Então, essas ferramentas em relação a esses 3 domínios, elas podem identificar pessoas que estão vulneráveis ou já têm comprometimento leve, moderado ou grave. Só que durante esse período de pelo menos 3 a 6 meses, as ferramentas elas não são validadas como diagnóstico de doença, e sim de sintoma, intensidade de sintoma. Então, a ideia é, quanto mais desnutrido, perda de peso e comprometimento físico, motor e cognitivo, eu vou oferecer cuidados para que ele se torne menos vulnerável, menos comprometido e ele fique menos fragilizado. A gente já faz isso, o intensivista já faz isso beira de leito, retirando as possibilidades de hit infeccioso, com catéteres, mobilizando, levantando. Mas no pós, é muito importante que, de alguma forma, a gente não abandone esse doente à sua própria sorte. E aqui a gente vê que, realmente, depois de 2 anos, você tem praticamente um paralelo entre os pacientes que não internaram na terapia intensiva com os pacientes controle, que são os pacientes hospitalizados, em relação à população saudável, que em 5 anos ela tem uma redução na sua taxa de sobrevida. Então, mortalidade é muito importante como desfecho. Agora, quando sento para falar com os familiares e eu vou falar sobre perspectivas, falar até de cuidados paliativos, normalmente eu falo sobre a condição prévia da internação, para que no futuro, mesmo que o paciente melhore, eu entenda que vai ser um paciente que vai ter pouca probabilidade de retornar à sua condição pré-existente da UTI. E aqui a gente tem um conceito que foi descrito pelo Jack Iwashina,
que é um cara que eu sinto muito dele não ter vindo ainda no Brasil, Derlon, nem a Prescott, que são de Michigan. Quando ele colocou isso há mais de 10 anos atrás, é uma publicação que eu acho que é da Blue Journal, a primeira. Ele coloca que o indivíduo jovem saudável ele tem uma perda de sobrevida ao longo do tempo. Quando ele interna na UTI, ele cai a funcionalidade, porque você seda, bota ele em ventilação mecânica, amarra, mas uma vez tratada a infecção, ele se recupera rapidamente, a não ser que ele tenha um fator que vai desencadear o seu hit infeccioso, que é a ondulada, ou uma queima lenta. Aquele paciente com ausência de melhora e que piora lentamente na UTI, sem você entender, ele provavelmente, mesmo sendo jovem e com boa condição prévia, ele pode ir a óbito. Isso acontece e aconteceu com os pacientes COVID. Mas quando a gente vê os pacientes, ele coloca aqui jovem, mas eu vou colocar o adulto com comorbidades, né? Funcional. Ele já tem uma capacidade menor do que aquele atleta, mas quando interna na UTI, você vê que, tirando aqui um pouco mais a sua funcionalidade, ele tem um gráfico muito parecido, não é muito parecido, mas um pouco diferente do paciente jovem. Mas quando a gente pega o idoso, e aí a gente entende como esses pacientes morreram na UTI e pós-alta continuaram morrendo, ele já tem uma capacidade funcional muito reduzida, que durante a internação prolongada da UTI consome suas reservas, o torna cada vez mais imunossupresso e é complicado realmente que ele consiga, de alguma forma, reverter um processo. Não vai ter clínica de reabilitação, não vai ter recurso que seja, de alguma forma, utilizado com o objetivo de trazê-lo como ele era pré-internação de UTI. Os esforços aqui devem ser feitos de uma maneira que eu identifique ele e que ofereça controle de sintoma, que ofereça controle e melhora na qualidade de morte e não necessariamente grandes estratégias de estimulação e de reabilitação física, motora e aí vai. Eu terminei tirando alguns slides aqui, mas esse é um estudo interessante, que aqui é uma meta-análise de 28 estudos sobre a MERS. E aí eu faço um pouquinho da analogia da COVID, para vocês verem aqui em 8 domínios como os pacientes que permaneceram em terapia intensiva nos primeiros 6 meses, eles têm o seu comprometimento. Em verde, com os pontos, são os pacientes que permaneceram em terapia intensiva com até 6 meses de ponto de corte. Em amarelo, após 6 meses. Acho que é 1 ano. Mas quando comparado ao vermelho, que são pessoas que não passaram pela terapia intensiva, mas têm comorbidades e que comprometem vários domínios da qualidade de vida, quando comparado ao azul, que é o que a gente gostaria. A gente entende como um desfecho de 6 meses, que é considerado de longo prazo, ele compromete de maneira... Assim, eu uso o termo devastador, porque ele é devastador quando você aplica o questionário e você vê o quanto ele sofre por conta da sua limitação. Eu deixei ele aqui, mas não precisa passar, porque eu já fiz o resumo. Aqui é outro estudo que é bem clássico. A gente não sabia que ia ter MERS, a gente já sabia que teve o H1N1, e eram pacientes com comprometimento cognitivo grave devido à SARA, a ARDS, e a função neuropsiquiátrica, 2 e 1 ano após a alta, foi feita a avaliação. Memória, fluência verbal, função executiva, elas pioraram de maneira importante. Memória 13%, fluência verbal 19% e 49% de funções executivas. Funções executivas é tudo que é fino, é tudo que é às vezes ele não sabe desenhar, mas ele sabia muito bem desenhar previamente. São habilidades finas, e isso pode ser muito importante desde um cirurgião. Já vi algumas matérias aí de pessoas que passaram dias internados na terapia intensiva, e me tocou muito um cirurgião que permaneceu por mais de 2 meses na terapia intensiva e como foi o processo de reabilitação dele. Mas aqui é só para vocês verem que se aplica de maneira como uma luva qualquer condição de insuficiência respiratória aguda grave e de SARA, seja SARS-CoV, seja H1N1, você vai ter comprometimento
cognitivo, de transtorno mental, e o agravante nessa avaliação aqui foi os pacientes que tiveram maior período de hipoxemia como uma variável independente nas análises de regressão logística. Então, eu já boto aqui, mas eu mesmo respondo, eu acho que os resultados podem refletir de maneira muito consistente os pacientes com COVID. A única coisa que assim eu vejo é que a gente teve muito mais repercussão pela transmissão, e aí parece que a nossa sociedade ela ficou doente durante um período que não aconteceu em outras situações. Aqui eu só queria falar da importância da mortalidade, às vezes da idade, porque idade isoladamente não é um fator, mas quando associado à comorbidade, a déficit de função, fragilidade, eu vou ter bem menos comprometimento cognitivo, porque ele vai morrer em um período que aqui é intra-hospitalar, mas isso vai perdurar e isso vai acontecer, e você tem que ter essa consciência para passar para o familiar de que existem alternativas outras que não seja a reinternação na terapia intensiva. Aqui eu tentei somente fortalecer também esse conceito de que o idoso, quando a gente vê a separação das curvas para o idoso acima de 65 anos e os pacientes abaixo de 65 anos, a gente consegue observar que o idoso ele tem uma reserva fisiológica menor e ele se separa logo precocemente. E ele se mantém com isso e não vai ser com 30 dias que a gente vai conseguir reverter, porque a grande maioria ela vai morrer provavelmente nesse período aí de hospitalização. Mas a população de 65 e 79, e principalmente a população de 65, com menos de 65 anos, que não tenha doenças e comorbidades incapacitantes e graves, ou que tenha funcionalidade, esses pacientes eles vão estar muito frágeis nesse período aqui, que pode até chegar a 2 meses, mas entre 45 e 60 dias, e eu preciso estar atento para isso. Aqui, mais um dado que às vezes é difícil de eu explicar, é fácil a gente entender que na análise de regressão logística, os pacientes com maior gravidade clínica usando SAPS, maior idade, várias outras variáveis que a gente identifica como variáveis independentes. E no COVID, em pacientes de UTI, a gente tem uma separação bem significativa dos pacientes do sexo masculino em relação ao sexo feminino. Isso eu já tinha observado nas nossas séries, para todo mundo que tem banco de dados, dá para ver que existe uma diferença e que, de repente, você precisa de uma estratégia, é uma estratégia diferente. Isso aqui é pano para a gente discutir mais à frente. Na época que saiu essa publicação do JAMA, eu pensei que a gente fosse aproveitar alguma coisa aqui, é um estudo italiano, e é mais para falar dos sintomas dos pacientes com COVID aguda, mas que a gente... Imagine, no paciente com COVID aguda, eu já tenho 87% dos pacientes com sintomas persistentes, dor no peito, dor articular. Imagine um paciente que fica realmente acamado, que fica com contraturas articulares, então a fadiga. Então, é provável que tudo isso daqui seja ainda muito mais potencializado. Está aqui, 13% somente de pacientes em UTI. Aí a gente entra em estudos que pegaram população de COVID. E aí a gente tem aí um dado de Nova York, né? A gente passou acompanhando pelos noticiários, pelos colegas, aquele momento bem grave que Nova York passou, e aqui é uma coorte de um hospital único de Nova York e que montou uma estrutura para avaliar os pacientes internados em terapia intensiva. Mais de 7 dias, e a avaliação aqui foi muito... Eu não sei como ele conseguiu publicar, porque 30 dias ele só avalia sintoma, né? Mas o desenho do estudo foi esse, físico, usou várias ferramentas, vários questionários aqui, ranking, fragilidade. Esses dois eu nunca vi, a neuroqualidade, fadiga e de função de extremidade. Ele terminou usando o questionário europeu de avaliação de qualidade de vida de 5 dimensões, que é legal. O mental usou aqui 2 que a gente termina não usando e que grande parte também não usa, que é o checklist de estresse pós-traumático e de avaliação de questionário de saúde para ansiedade e depressão, e também a parte que avalia ansiedade e depressão do questionário de avaliação de qualidade de vida. E usou o MoCA por telefone. Eu acho que aqui realmente ele tinha uma necessidade de fazer tudo por telefone, por conta da necessidade de isolamento,
ele fez esse estudo, ele foi publicado agora a Head to Print em março, 30 de março, mas o período de coleta dele foi ainda naquele período que Nova York passou de grande comprometimento. E aqui a gente vê alguns dados de comprometimento físico que batem, de saúde mental, 48, chama atenção uma baixa taxa de comprometimento cognitivo, mas é um dado dele aqui. Estresse pós-traumático bate mais ou menos com grande parte de alguns trabalhos em pacientes sem Covid, leve 38, grave 18. De novo, tanto estresse pós-traumático como depressão, ele mediu intensidade de sintoma. Mas, se você for ver aqui, uma população jovem, também 73% de pacientes do sexo masculino. Quando a gente vê a Bélgica aqui, a Bélgica publicou agora, recente, adultos que sobreviveram mais de 7 dias. Acho que é um consenso a gente selecionar pacientes mais expostos à intensidade da terapia intensiva. Então, 7 dias de UTI entra no screening, e que puderam fazer a consulta no dia 90, é o M3 que ele chamou. Então, com 3 meses, aplicou uma série de questionários para avaliar aqueles 3 componentes. E foi identificado aqui, você vê, de 810 pacientes admitidos no hospital, 92 foram admitidos na UTI, 26, menos de 7 dias, foram excluídos, 66 por mais de 7 dias, 24 morreram, sobraram 42. 10 foram excluídas por perda, 2 de falta de acompanhamento, e no final só ficaram 32 pacientes para serem acompanhados. Aqui eu selecionei somente o que tinha eu acho que mais importante nessa coorte. Idade, mais ou menos uma idade que tem igual a nossa, 59 anos no meu hospital, sexo masculino em torno de 70%, 84 graves, 84% dessa coorte usou vasopressor, 93% ventilação mecânica, tempo de ventilação mecânica de 21 dias, com um intervalo de 12 a 29. Terapia de substituição renal, baixa não, 15%, com tempo de UTI de 23 dias. E aí a gente tem aqui, normal, 44% dos exames, todos normais, que foi o MoCA. O MoCA é uma sigla que é a avaliação de cognição de Montreal. Bartel, uma avaliação de funcionalidade. E o IES é uma ferramenta de avaliação de estresse pós-traumático. Então, que também só serve com 3 meses para avaliar a intensidade. Ele viu aqui 56% tiveram algum componente combinado de disfunção cognitiva com motora ou com transtorno mental, mas que, assim, bate com algumas publicações, eu não sei o nível da assistência, mas baixa em relação a alguns aspectos aqui que a gente também pode discutir depois. Quando a gente separa, eu entendo que não é tão baixa assim. Não, é porque ele usa aqui um critério de MoCA alterado abaixo de 26. É uma disfunção muito leve. Então, eu não sei se isso é padrão, eu considerar a disfunção cognitiva leve como um grau de comprometimento. Então, eles utilizaram isso, qualquer variação de Bartel abaixo de 100 como comprometimento físico. Também não está tão claro assim. Agora, a avaliação de ansiedade, depressão e de estresse pós-traumático está certo os pontos de corte, só não tem como fechar o diagnóstico, intensidade só de sintoma. E aqui a gente vê uma outra população, que os pacientes que vocês provavelmente têm também, que foram traqueostomizados, 29% dos pacientes traqueostomizados, a gente tem em torno de 22, 25 de traqueostomizados, e esses pacientes realmente apresentam um alto grau de comprometimento de qualidade de vida, um alto grau de comprometimento de mobilidade, limitação funcional, ansiedade e depressão, em 6 meses. Então, se a gente tem uma população que pode se beneficiar de um olhar, de uma atenção, não só coletar dado, mas você tem uma estratégia para que ele realmente se beneficie do seu conhecimento para mudança e melhoria de qualidade dele, eu não tenho dúvida nenhuma que são aqueles pacientes que permaneceram por mais graves em ventilação mecânica, com ou sem traqueostomia, mas a traqueostomia eu preciso decanulá-lo, eu preciso reabilitá-lo vocalmente, engolindo, e isso você precisa dessa atenção. Todos os 2 casos, para vocês terem uma ideia
de pacientes que me disseram que tinha, todo dia quando eu acordo, doutor, eu penso em me matar. Se você for ver, apertava e com muita dificuldade. Eram 2 pacientes traqueostomizados. Um deles não conseguia deglutir ainda. Então, é uma condição é complicado. Naquela publicação da Nature, ele já coloca aqui mais ou menos o que a gente propõe, que é você oferecer de uma forma estruturada um ambulatório. Pode ser da maneira que você achar, com 2, com 3, com 5, com 6 profissionais, cada um dentro de um olhar, que o americano usa one-stop shop. Então, ele sai de uma sala e vai percorrendo as outras salas, e não necessariamente numa mesma sequência, mas vendo que aquela pessoa que está ali, ela quer saber como é que você está comendo, como é que você está dormindo, como é que você está se sentindo. A gente vai aplicar umas perguntas aqui, mas isso aqui não é um Enem, não fique nervoso. E aí a pessoa se sente, cada vez, ela se sente que está sendo bem cuidada. E quando a gente pensa hoje em dia em valores, em valor na saúde, você fideliza o paciente, a família, você cria um relacionamento que você não conseguiu durante a terapia intensiva e que isso traz muita satisfação por parte deles e de vocês também. Então, recomendo que essa publicação da Nature, de alguma forma, e as referências estão também muito boas, tinha algumas que eu não conseguia e que eu vi na bibliografia. A nossa proposta aqui é permanência na UTI geral por mais de 7 dias, na COVID mais de 48 horas, por conta de um trabalho que no início estava fazendo, mas que realmente não teve perna para a gente tocar. Mas esses critérios, os critérios de exclusão, a gente terminou tendo um modelo social de funcionamento com 6, porque a assistente social quis participar, a farmacêutica clínica quis participar, mas que você pode, o médico aplicar a avaliação cognitiva e a enfermeira fazer também o papel do fisioterapeuta na avaliação e estratificação de gravidade. Então, a gente tem vários modelos e, hoje em dia, não necessariamente o paciente vindo para a unidade, ele vindo para ser visto pessoalmente. Se tiver facilidade, se tiver alguém que o traga, se não tiver nenhum tipo de dificuldade financeira, porque isso também é visto como uma barreira, a gente prefere. Na época, a gente não conseguia porque as pessoas tinham muito medo de voltar para o hospital, que eu acredito que tenha sido esse problema de Nova York. Mas, hoje em dia, a gente vai retomar a clínica, por isso que foi oportuno, Erlon, falar, porque é a nossa intenção que a gente retorne após essa segunda onda. O grupo aqui apareceu mais pessoas, mas, de uma maneira geral, são 6 categorias que participam e oferecem o ambulatório a essa população. Eu acho, Erlon, que a gente pode discutir aqui qual o momento correto da intervenção, quais as intervenções, o que é gerado em termos de relatório formal, isso a gente pode ver depois. E assim, aqui sim eu queria colocar para vocês, se a gente viu que o impacto da pandemia causou uma redução muito significativa na parte econômica das famílias, vocês não têm ideia de como uma família, às vezes tem um pai e uma mãe que ela é a matriarca, que ela é a pessoa que sustenta, ela fica internada, e não é só a internação, ela não consegue voltar à sua atividade laboral durante 3, 6 meses e 1 ano. Essa publicação aqui, ela ainda não, ela foi apresentada no ATS, mas eu não vi a publicação ainda. 46% dos pacientes com SARA grave estavam desempregados após 1 ano. Aqui é a questão que depois a gente pode discutir, inclusive no curso de desempenhando uma UTI de alta performance, quando a gente vê criação de valor compartilhado, você cria valor compartilhado para a sua equipe, você se torna uma pessoa, de alguma forma, você se identifica com o que você está fazendo, além de ter aquilo que eu já falei em relação a valor. Que recomendo que vocês acompanhem o Jack Awashina, ele é do Hospital de Michigan. Se eu tivesse condição de ainda estar estudando e sair do país, eu gostaria muito de conviver, ver o serviço de Michigan. Eles fazem um trabalho realmente muito bacana e ele coloca os 12 erros serem corrigidos antes de você pensar em dar alta da COVID. E aqui ele colocou que, veja, ele está nos melhores serviços do mundo e referência, ele é a referência. A Haley Prescott é outra referência. E aí você vê que na primeira onda eles só conseguiram fazer a visita programada, schedule, do médico na alta em 9% dos pacientes.
e na segunda onda agora 25%. Então, eu não estou colocando uma coisa para que você... eu não consigo fazer para 100%, para 50%. Não, o pouco que você conseguir já vai ser extremamente relevante. O que eu achei que está muito distante da nossa realidade foi o comentário que o Eli, que é outra muito envolvida com sedação, delírio, ele colocou abaixo de quando ele postou isso aqui. Ele disse, a nossa comunidade médica de intensivistas devem, por obrigação, no momento da alta, já chamar a atenção dos problemas que ele vai ter e não deixar isso para que seja somente o cardiologista, que é o médico assistente, ou o pneumologista. Então, para concluir, a gente tem, às vezes, pacientes que voltam e que querem rever aquele momento. Isso é muito bom para a equipe, mas isso faz parte do fechamento de um ciclo que, para a paciente, também é muito importante. Então, sobrevivente de UTI tem um risco aumentado de síndrome pós-cuidados intensivos, sem o reconhecimento apropriado, as deficiências da PICS não são diagnosticadas e persistem por meses, às vezes afetando profundamente não só a vida desses pacientes, como dos familiares. E esse é a figura que eu gosto de encerrar, mais do que dar a vida de sobrevivência, é devolver à família, os hobbies, o vinho e o trabalho para esses pacientes. Obrigado, Erlon. Parabéns aí, Zé Mário, pela excelente apresentação. Acho que você conseguiu resumir bastante aí o assunto e dar uma ideia para todo mundo da importância dele. Nós estamos aí abertos para perguntas. Eu tenho aqui o Luciano, levantou a mão. Luciano, fica à vontade aí, pode perguntar. Bom, muito obrigado, Zé Mário. Uma aula, sinceramente, uma aula de médico. Não, obviamente, não que nós não tenhamos aulas de médico aqui, mas a abordagem nossa, infelizmente, nós somos uma abordagem muito técnica, né? Você deu uma abordagem mais do que qualquer coisa humanística. E para colocar um pouquinho de pimenta, eu queria fazer uma pergunta para você, que esse último slide ali dos 9% e 25% já deu uma pista. Nós temos uma dificuldade tremenda em nosso país nos chamados home cares. A gente não tem home care, ou melhor, temos, mas são sempre aquelas doenças de sempre, né? Sequelas de acidentes vasculares encefálicos, neoplasias. De repente, o home care tem que se dinamizar para um doente grave com múltiplos problemas. Como é que está essa situação? Como é que você vê essa situação? Por favor. Ô, Luciano, obrigado pelo comentário. Rapaz, passou uma moto aqui agora com o cano solto. O final, eu realmente não consegui ouvir. Não tem problema. Por favor, Pedro. Por favor. A pergunta é, qual é o alcance que você acha que os serviços de home care, que no Brasil eles não estão habituados a ter uma diversificação de atendimento, né? O que a gente conhece, principalmente daqueles serviços particulares de convênio, estão acostumados a tratar sequelas de acidentes vasculares encefálicos, neoplasia, sequelas de doença cardiovascular grave. De repente, muda completamente o escopo, né? O alcance fica muito maior. Como é que você acha que vai ser o preparo disso, já que esse slide que você mostrou foi muito elucidativo, né? 9% na primeira onda de visitas pós e depois passou para 25%, que ainda é um número insuficiente no serviço de referência, né? Quer dizer, o que você acha disso? Por favor, Mário. Você sabe que você, quando colocou, eu já anotei aqui, porque é uma muito boa ideia, mas eu vou responder primeiro dizendo o seguinte: ainda na primeira onda, agosto ou setembro, como eu tive um pouco de envolvimento com duas pessoas que são de um hospital pouco não, eu tive muito envolvimento com duas pessoas que são de um hospital do PROAD SUS. E aí eles estavam tentando, de alguma forma, capacitar pessoas de atenção primária, porque eu não tenho intensivista suficiente para que ele receba. Isso não é ideia nossa. É uma das propostas de grupos europeus, americanos, para que o médico da atenção primária ele perceba, através de um questionário que é aplicado de maneira muito simples, que esse paciente ele tem algum tipo de vulnerabilidade. Então, passa pela capacitação da atenção primária, você identifica essas pessoas
e os pacientes com graus de vulnerabilidade ou até mesmo de comprometimento físico, motor e cognitivo sejam encaminhados para centros de referência. A home care, ela realmente não tem, assim, eu sei que aqui na Bahia a gente tem um serviço de excelência que é uma unidade de cuidados paliativos que ela passou a receber pacientes e que faz um trabalho sensacional, chama Clínica Florence. Ela recebe pacientes de internação prolongada e que necessitam de reabilitação por conta da dificuldade que os hospitais modelo hospital de alta complexidade tem. Ele não tem um olhar para a reabilitação, mas grande parte das coisas que podem ser utilizadas por via vídeo, a home care tendo que, de alguma maneira, ir... Rapaz, eu anotei aqui, eu acho que é um campo para ser desenvolvido muito rico. Eu estou de acordo, porque os 3 gargalos maiores de absenteísmo no mundo, não é só aqui em Salvador, São Paulo pelas distâncias, mas mundo, dificuldade motora, de vir porque ela precisa entrar numa cadeira de rodas, deslocamento. Quando você vê alguém dos Estados Unidos e europeu falar isso, você fala, pô, cara, é sério? Aqui é. A outra é alguém para trazer. O familiar já ficou internado com ela 30 dias, e aí ela está em casa agora, e ela tem que voltar a trabalhar, pelo menos. E a terceira, que é nossa, é, às vezes, a questão financeira. Então, a questão financeira, pagar um Uber, pagar um carro, deslocamento é muito grande. Então, esses 3 foram os nossos 3 principais gargalos para que ele tivesse absenteísmo. Com o uso da videoconferência, e agora já tem codificação no SUS, eu consigo aplicar todas essas ferramentas, gerar empatia, ela me olhar no olho, e eu não preciso que necessariamente ela venha para a unidade. Preciso de uma boa banda, que aí é outro gargalo. Ô, Zé Mário, há alguns anos atrás foi publicado pelo pessoal da Vanderbilt, no New England, um importante estudo que avaliava a síndrome pós-UTI e que relacionava a maior incidência de déficit cognitivo ao que a gente fazia dentro da UTI, que era a incidência de delírio relacionado à sedação, e a incidência de delírio e a duração do delírio estava diretamente relacionada a esse déficit cognitivo, que alguns pacientes, utilizando aí as ferramentas que você citou, era similar até aos pacientes com Alzheimer, principalmente dos pacientes com idade acima de 65 anos. E veja, agora com a Covid, onde você bem já citou, a utilização de sedação profunda é muito mais frequente, a incidência de delírio é muito mais alta, nós teremos que estar preparados aí para uma pandemia de síndrome pós-UTI, em especial déficit cognitivo, na sequência da Covid? Eu tenho impressão que sim, Ederlon. Os vivos, eles serão mais sequelados. Os que permanecerem vivos permanecerão com esse nível de gravidade, com maior persistência de sintoma e de doença. O problema da cognição é aquilo que eu lhe falei, né? A pessoa entra no ambulatório andando com a mãe, com o tio, com a esposa, e ele lhe dá bom dia, ele lhe fala, oi, tudo bem? Sorri às vezes. E você, quando olha para ele, você realmente fica impressionado. Pô, que bom lhe ver. Aí, quando você aplica a Moca, você vê o quanto... Eu cheguei a comentar com colegas que eu acabei de ver uma pessoa que era um zumbi. Ele não sabia onde estava, que dia do ano, nada. A pontuação dele foi a mais baixa que eu já vi, que foi 6. E ele veio andando. Então, como é meio silencioso, Ederlon, e grande parte das pessoas que estão na terapia intensiva e que, infelizmente, usaram sedativos de maneira, às vezes, nos primeiros dias, até de maneira correta, por não ter a sensibilidade de Covid, de que essa estratégia ela está associada a uma incidência, prevalência de delírio, ela é silenciosa. Ela, na UTI, ela está queimando o cérebro, é uma disfunção orgânica aguda, sem dúvida, e que no pós-operatório, no pós-alta, ela também vai
lesar. Então, eu sinto que sim. É porque tem aquela ideia também de que delírio, ideia não, tem publicação mostrando que é um fator de risco independente de aumento de mortalidade. Então, assim, os pacientes mais graves e persistentes, além de perda cognitiva, eles em 1 ano vão morrer mais. Eu sinto muito. Eu fiquei bem preocupado no ano passado com essa perspectiva. Na segunda onda, morreu tanto paciente, mas tanto paciente que eu realmente não vi na primeira. São Paulo, eu acho que passou por uma segunda onda pior do que a primeira. Eu não vi. Aqui eu nem digo que teve a primeira onda, aqui a gente se preparou tanto que foi mais uma maré alta. Mas na segunda onda, a gente teve tanta morte que eu tive muita dificuldade para lidar com essa realidade. A gente que tem bastante tempo de terapia intensiva, eu nunca vi tanta gente morrer num período curto. E aí eu parei de pensar na lesão cognitiva, porque as mortes aconteceram de maneira muito, muito intensa. Alexandre, você levantou a mão aí, pode fazer sua pergunta, Alexandre. Você está sem som. Está sem som. Sim, desculpa, eu liguei. Boa noite, Zé. Boa noite, Derlon. Parabéns aí pela aula, pela iniciativa. As aulas são realmente muito, muito interessantes e muito construtivas para todos nós. Zé, a gente sabe que PIX, um assunto que você explorou extremamente bem, altamente específico, de uma forma muito ampla, que você apresentou para a gente, começa desde o momento que o paciente chega ao hospital, principalmente quando ele entra na UTI. Quais são as medidas que você acha que possam ser realizadas, que sejam factíveis, principalmente dentro do serviço público, levando em consideração toda a nossa capacidade de ser realizada cotidianamente, essas atitudes que possam reduzir ou minimizar a incidência de PICs, já que, por sua vez, nós sabemos que o pós-UTI no Brasil ainda está engatinhando, o pós-UTI no Brasil ainda tem muito a ser desenvolvido, e você mostrou a importância disso. Quais são as medidas que realmente, se falando em serviço público no Brasil, podem ser feitas para que esse paciente possa reduzir essa incidência de PICs ou minimizar as suas consequências dentro do cenário nacional? Obrigado, porque eu terminei não deixando slides para falar de prevenção durante o período intra-hospitalar, e eu acho que começa por tudo que também a Derlon já falou, seja para vocês e as pessoas daqui, passam por uma estratégia em que você, primeiro, uma UTI organizada, com visita diária, liderança, com implementação de protocolo, e quando a gente pensa numa UTI eu cheguei a ter de 10 leitos, 7 pacientes em prona, então, assim, quase todo mundo era ventilação mecânica. Então, se você não tem um protocolo de sedação analgesia e você, de alguma forma, você monitoriza isso, eu sei que é Covid, é SARA, é diferente, é um pouco diferente, mas se você não tiver nessa cabeça de que todos os dias você tem que se preocupar com nível de sedação, com resposta em relação à sua estratégia de ventilação mecânica, não é adaptar o paciente à máquina, é a máquina ao paciente. Então, aprendeu comigo, né? É extremamente importante que, por mais que eu tenha uma população específica com comprometimento respiratório e que o grau de sedação pode ser maior durante um período, esse período eu não dou licença para matar, mantendo esse paciente ad eterno sedado, até que a relação dele passe de 300. Então, e assim, Alexandre, no início desse ano, ninguém sabia, no Congresso americano, que foi todo online, que a gente ia passar por esse momento. Estados Unidos já, né? Estados Unidos já, porque em janeiro eles estavam começando a cair, mas as aulas já estavam apresentadas. E esqueci o nome dele, o novo presidente da Sociedade Americana, ele abriu dessa forma: a medida com menor custo e de maior efetividade para a redução de custos, tempo de permanência, etc., é o ICU Liberation. Eu não preciso de contratar pessoal. Precisa. Você precisa de ter equipe, mas você não precisa de equipamento. E o ICU Liberation vem do conceito do ABCDEF, que era o bundle do delírio. Todas essas ações combinadas de maneira... eu não posso somente despertar, eu tenho que combinar essas 7 intervenções. Difícil na Covid em relação ao F, difícil nos primeiros 2 dias em relação à maneira com que você vai fazer sedação leve com RAS -1, 0, mas o ICU Liberation, para mim, se você é coordenador de unidade, se você é
se você é diarista, deve ter uma maneira, e eu tenho até a planilha, mandei para Cristiano Frank outro dia, porque ele pediu para a gente falar um pouquinho sobre o ICU Liberation. Ela já está toda traduzida, é uma planilha inteligente, você só precisa alimentar para você saber qual é a aderência e ela já gera os gráficos. Ao longo do tempo, Alexandre, você tem que mostrar que você vai aumentar cada vez mais a sua capacidade de diagnosticar dor, sedação dentro da zona e assim sucessivamente. Eu acho que... E o termo ICU Liberation é muito bacana, porque não tem a ver com liberação da UTI. O liberation do inglês, quando ele traduz, é de libertação. Quando ele pensa em fazer essas ações, é para liberar o paciente das sequelas. Eu me arrepio quando eu digo isso, inclusive, porque no dia, quando eu vi, eu realmente comprei a ideia do ICU Liberation. Você está libertando o paciente das amarras que a UTI causou como sequela. E resumindo, os passos do ICU Liberation é otimizar todos os processos que você faz dentro da terapia intensiva. Maurício, você que recebeu, saindo da UTI, vários octogenários, aliás, os poucos que sobreviveram, infelizmente, eu queria que você falasse um pouquinho da síndrome pós-UTI imediata desses pacientes, falar um pouco desse processo. Você tem aí uma experiência que eu tenho certeza muito diferenciada nesse sentido, e eu gostaria que você comentasse, partilhasse um pouco da tua experiência. O Maurício, para quem não conhece, é o diretor do nosso serviço de geriatria do servidor. Nossa. E a gente teve um trabalho muito legal de fazer um screening, uma seleção dos pacientes octogenários para poder indicar a terapia intensiva. Foram para a terapia intensiva aqueles pacientes que tinham uma condição funcional prévia, isso funcionou bem no nosso hospital. E a gente tinha aqui assim, aquela coisa que surpreendia de um paciente que até a véspera treinava karatê, era professor de karatê, e ele derretia no primeiro momento, e alguns pós-saída da UTI, a recuperação muito difícil. Maurício, comenta um pouquinho sobre isso aí para o pessoal, para ilustrar. Boa noite, Ederlon, boa noite, Cenário. Parabéns pela aula. Eu acho que ela realmente vem muito de encontro àquilo que a gente observa, né? O Ederlon falou aí dos nossos octogenários. A gente aqui realmente no Hospital do Servidor tem essa divisão. A partir dos 80 anos, quem acaba cuidando é mais aqui a gente do serviço de geriatria. A gente fez realmente uma proposta de indicação de UTI, aqueles pacientes que não tinham grandes morbidades, pacientes que não eram frágeis e que não tinham comprometimento funcional. Mesmo assim, esses pacientes ficavam internados uma semana, 2 semanas na UTI, e realmente saíam muito, quando conseguiam sair, saíam muito graves, e muitos deles acabaram falecendo no pós-operatório, no período pós-UTI, pós-alta aqui na nossa enfermaria. Praticamente não indicamos nenhuma reinternação, né? Talvez um ou outro caso, mas a gente realmente percebia o quanto que esses pacientes se fragilizavam por todas essas questões que você levantou, Zé Mário. Sedação excessiva, não digo excessiva, mas sedação profunda é o termo melhor, né? Uma sedação profunda, um tempo de ventilação mecânica muito prolongado, a imobilidade muito longa. Esses pacientes, particularmente os octogenários, já vêm no processo de fragilização que é próprio do envelhecimento, é inerente ao processo de envelhecimento, e numa situação de estresse como essa pelos quais eles estão passando. E, assim, a Covid está chamando essa atenção, mas isso é uma coisa que a gente observa em outras situações, por exemplo, fratura de fêmur. É muito comum o paciente desenvolver delírio no pós-operatório de fratura de fêmur e evoluir com quadro demencial depois dessas internações, desses eventos. Então, a Covid ela veio a potencializar uma situação que a gente já vinha observando em outras situações. Difícil falar em prevenção, né? Num paciente que já tem algum grau de fragilização, o ideal seria o tempo menor possível de ventilação mecânica, de sedação,
fazer esse paciente, a mobilização precoce desse paciente, a gente entende que, que são, principalmente em relação à Covid, é uma situação muito, muito complicada, né? Então, realmente, a nossa experiência foi essa. Eu acho que a gente ainda precisa estudar um pouquinho melhor essa questão da fragilidade. Houveram casos que a gente, né, realmente nos surpreendeu a recuperação. Outros, infelizmente, a gente estava achando que podia ter uma evolução melhor e acabou não tendo. Talvez porque ainda temos muita coisa a aprender com esse perfil populacional. Agora, em relação à questão da reabilitação, né, o Luciano lembrou a questão aí do home care, que eu acho que é uma situação ainda muito precoce, uma condição muito precoce, mas está aparecendo, principalmente aqui em São Paulo, está crescendo uma modalidade de atendimento que é o hospital de transição, né, um hospital intermediário, que trabalha principalmente a questão da reabilitação. Me parece que essa é uma situação, né, principalmente em relação à pessoa de idade, ela vai trazer um benefício talvez um pouco melhor, né? Não sei qual que é a sua impressão, se você tem alguma experiência. Os residentes aqui do nosso serviço têm passado, né, em hospital de transição, onde se trabalha a reabilitação de uma forma geral, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga, fonoaudióloga, enfim, uma equipe muito profissional, bastante grande e extensa, né? Esses pacientes ficam internados 30, 60 dias ainda nesses hospitais de transição e é o que consegue, por vezes, fazer alguma reabilitação mais efetiva com eles. Não sei se você tem alguma experiência em relação a isso, se você já leu alguma coisa em relação a isso. Ô, Maurício, obrigado aí. É isso aí. Em relação ao hospital de transição, foi o que eu comentei aqui da Clínica Florence. Ela tem utilizado dessa estratégia na captação de pacientes que têm um perfil que necessita ainda de cuidados, principalmente na parte de atividade motora, mas também tem exercícios de dupla tarefa, com exercícios cognitivos. O que eu vejo, pelo menos na rede pública, é um pouco mais de hospitais de crônicos. O hospital de crônico ele não reabilita ninguém, o paciente não melhora nada. Ele já é uma coisa assim que eu sinto muito que seja um recurso mal utilizado. Agora, investir em hospitais de reabilitação, do jeito que você falou, de transição, com uma proposta, com metas muito objetivas, de melhoria em um prazo, com atividade. Eu sei que teve uma sessão aqui, parece que foi do coordenador da reabilitação do servidor público. Eu sei que foi sensacional, um nível também super alto, mas eu sinto que, às vezes, ele falou muito bem, inclusive ele pontuou isso, mas que existe muita coisa de não dar carga, de não dar atividade. Então, eles ficam deitados e praticamente ficam esperando a morte nesses hospitais crônicos. Então, eu sou favorável. A Alemanha, se a gente for ver aqui, que na primeira onda teve uma taxa até muito alta de mortalidade para quem tem tanto leito disponível de UTI e de retaguarda. Mas, sendo bem selecionado, Maurício, é um paciente que vai se beneficiar de uma internação numa unidade de reabilitação antes de ir para casa. Você sabe que essa coisa do hospital intermediário, e ele funciona aqui em São Paulo, a gente tem bons exemplos. Eu acompanhei uma paciente que foi para um hospital com essa proposta. O problema é que eles são muito caros, né? Porque a gente tem aquela ideia de que o hospital de crônicos é um hospital de custo baixo. Esse hospital intermediário para reabilitação ele tem um custo muito alto, porque ele precisa de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, bem ampla, então ele tem um custo alto, isso é importante. Eu queria ouvir um pouquinho, Augusto, você também, o pessoal da infectologia, teve um cenário em receber pacientes saídos da UTI, até por conta da nossa condição de pandemia, numa condição, às vezes, muito deteriorada, em que ele precisava de um cuidado ainda significativo fora do ambiente da UTI, na enfermaria. Eu queria que você dividisse um pouquinho aí, partilhasse um pouco da experiência de qual é a sensação
de um paciente que chega lá na enfermaria depois de 3, 4 semanas de ventilação mecânica, em que a gente na UTI está assim, eufórico porque conseguiu dar alta para aquele paciente, e ele chega lá na enfermaria e não consegue mexer um músculo. Qual é o sentimento quando você recebe um paciente desse? Boa noite, pessoal. Zé Mário, parabéns pela apresentação, ótimo, muito esclarecedora para a gente. E pelo tudo que vocês falaram, Zé Mário, Derlon, Maurício. A primeira vez quando eu recebi um paciente nessa situação, Derlon, foi assim, de desespero, sabe? Não sabia como começar a trabalhar o doente. E, graças a Deus, a gente conseguiu, pelo menos lá na nossa enfermaria, na nossa ala, a ala principal de infectologia, reunir um grupo de profissionais realmente bom, principalmente pessoas da fisioterapia, com a Sueli trabalhando com a gente. Realmente assim, faz muita diferença ter um profissional de confiança, que você sabe que ela vai arregaçar a manga, por pior que seja a condição do paciente, ela vai conseguir trabalhar, vai conseguir levantar a moral do paciente. É muito difícil, como o Zé Mário falou, o quadro de delírio nesses pacientes, assim, é uma coisa que me impressionou muito. O paciente realmente demora muito tempo para começar a ficar mais dentro da casinha dele e para a gente começar até a conversar como uma pessoa normal. Mas, aos poucos, a gente foi aprendendo a lidar com esse paciente. Mas dá muito medo, meu Deus, é um paciente muito frágil, ele chega muito consumido. Eu lembro do primeiro paciente que ele chegou extremamente desidratado, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, a hora que a gente começava a hidratar esse paciente, a recuperação dele. Daí, aos poucos, a gente foi aprendendo essas nuances todas desse paciente. Então, até hoje, a gente sente que, como você mesmo colocou, Derlon, Zé Mário, o próprio Maurício, é um trabalho multidisciplinar, é uma coisa que tem que ser tocada a várias mãos ao mesmo tempo para a gente poder recuperar o paciente num tempo razoável, que a gente não prolongue muito a internação dele dentro do hospital. Infelizmente, a gente está enfrentando isso, né? Nós estamos agora até com uma enfermaria dedicada a esses pacientes mais problemáticos após essa saída da UTI, a fase aguda já passou, e fica essas sequelas que a gente precisa recuperar. É uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente fazia, mesmo nos outros pacientes mais graves que a gente recebia. Eu creio que também isso é a grande quantidade, né? Que os pacientes chegam quase todos ao mesmo tempo. Então, isso acaba levando a gente a um certo... até um certo descontrole, né? Mas eu tenho notado que o pessoal está conseguindo agora se situar melhor. Agora também nós estamos numa fase mais tranquila, então até você sente no ambiente que o trabalho flui um pouco mais leve, né? Mas foi na nossa segunda fase foi muito ruim, muito ruim. É isso aí. Zé Mário, algum comentário aí? Eu tenho aqui uma... Eu tenho mais a agradecer, assim, eu gosto muito do assunto, realmente eu gostaria mais é o seguinte, existem algumas iniciativas que não são de sociedades até mesmo o pessoal lá de Michigan não está ligado com a sociedade americana, apesar deles terem uma iniciativa da própria sociedade, que é o TRIV, né? Que é eu gosto da sociedade americana, nesse aspecto não tenho nada a falar, mas eles têm uma outra, a Cairo, que é um grupo que está se envolvendo com isso. Eu gostaria que a gente realmente, aqui no Brasil, desenvolvesse, porque a gente é muito grande, a gente teve muitos problemas. Então, seja a AMIB capitalizando isso, porque eu não penso em ficar fazendo nada sem a sociedade, porque eu acho que a sociedade é a mãe disso tudo. Então, rever aí, se não vai ser com o Marcelo, ainda com a Suzy, para a gente realmente ter alguma ação nesse aspecto, porque eu acho que quem tem que capitalizar isso é a sociedade americana, a sociedade brasileira.
O Zé Mário, deixa eu aproveitar para provocar a Thaís. A gente tem tido uma preocupação muito grande, a Thaís é a nossa coordenadora da CCIH, e a gente tem tido um programa muito grande com a questão da preocupação com a contaminação intra-hospitalar, e aí a questão de restrições de visitas, etc. E quando a gente tem aí essa questão toda da importância da família na recuperação dos pacientes, deixa eu provocar um pouquinho a Thaís aqui, de saber a opinião dela, de qual é o momento em que a gente pode, tendo ideia da importância disso, a ser um pouco mais flexível com relação à questão da visita de familiares, ou de que maneira que isso pode ser feito. Deixa eu provocar um pouquinho a Thaís aí. Não ia te deixar quieta aí, Thaís. Já liga o teu microfone, Já percebi que você não ia me deixar quieta, Ederlon. Boa noite. Oi, Zé, tudo bem? Então, Ederlon, eu tenho duas experiências boas e umas mais ou menos com relação à história de visitas e acompanhantes, né? Então, assim, no HC, quando o Instituto Central virou um instituto só de Covid, todas as visitas foram proibidas. E depois, na desmobilização, quando ficou áreas Covid e áreas não Covid, a gente continuou não permitindo visitas e acompanhantes só nos casos previstos por lei. Isso fez com que a gente tivesse lá uma taxa de Covid intra-hospitalar muito baixa. Em compensação, no servidor, onde a gente tem um hospital que é mais de 50% de pacientes idosos que, mesmo sendo não Covid, necessitam de acompanhantes, a gente tem uma taxa aí que a última vez que a gente mediu estava em 16% de aquisição de Covid intra-hospitalar, 16% a 20%, ou seja, uma taxa alta. E se a gente for pensar por onde que o Covid entra, ou ele entra pelo paciente, ou ele entra pelo profissional de saúde, ou ele entra pelo acompanhante visitante. Supondo que agora a gente está com um profissional de saúde vacinado e que a gente investe para que ninguém venha trabalhar assintomático, ou ele está pegando de outro paciente, que a gente está fazendo uma triagem errada e misturando os pacientes, ou ele está pegando pelo acompanhante visitante. Então, eu ainda continuo um pouquinho reticente, porque eu acho que a gente, além da gente expor outros pacientes, a gente expõe o próprio visitante e o acompanhante a adquirir o Covid no meio intra-hospitalar. Então, eu acho que para a área Covid, eu ainda tenho um pouquinho de receio de liberar visita e acompanhante. Para a área não Covid, eu acho que agora, com a volta à normalidade, e se nós estamos abrindo restaurantes, estamos abrindo shoppings, estamos desmobilizando, a gente vai ter que desmobilizar essa parte da visita do não-Covid. Por outro lado, eu participei como membro da Associação Paulista de Controle de Infecção Hospitalar de elaboração de uma nota técnica junto com a Sociedade Brasileira de Geriatria Regional São Paulo, para a gente tentar justamente permitir o acompanhante com todas as regras sanitárias para o paciente Covid que realmente necessita de um acompanhante. Isso fez com que eu abrisse um pouquinho a minha mentalidade, porque é claro, inclusive o Maurício, o Fábio, vários colegas aí do servidor participaram palpitando nessa nota técnica. Se a pessoa tem algum grau de deficiência que limita a sua higiene, a sua alimentação, a sua condição, é claro que essa pessoa hospitalizada com Covid vai se reabilitar melhor se ela tiver um acompanhante. A gente não tem dúvida disso. Então, talvez nesses casos, com orientação médica, com orientação de enfermagem, a gente possa permitir. Mas eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nas regras sanitárias. Então, eu não sei se a gente tem todos os hospitais que já possam ter isso. Por exemplo, a gente tem ainda no servidor enfermaria com 4 quartos. Será que a gente deixaria 4 pacientes com Covid com 4 acompanhantes? Né? Então, a gente precisa trabalhar com
quartos com o menor número de pacientes possíveis, ter certeza de que esse acompanhante não vai sair do quarto, de que ele vai ficar com máscara o tempo inteiro, de que ele vai se alimentar dentro do quarto, de que ele vai higienizar suas mãos, e ele tem que estar muito ciente de que ele tem um risco de aquisição de Covid, né? Então, talvez a gente tenha limitações para esses acompanhantes, não ter doenças crônicas, tem que ser maior de 18 anos, enfim, tem uma série de coisas, mas eu acho que a gente vai conviver com a Covid durante muito tempo e a gente vai ter que abrir essas exceções e permitir os acompanhantes nos casos que realmente os pacientes precisem do acompanhante, mesmo estando numa fase aguda de Covid. Então, a gente fez essa nota técnica, ela está aí no Conselho Estadual do Idoso, e vamos ver se ela passa como uma nota técnica para que os hospitais passem a adotá-la, né, e com todas as regras sanitárias. A Covid, de fato, trouxe mudanças profundas e é uma situação difícil. Claro que no cenário atual a questão do acompanhante ele passa a ser o maior risco do ponto de vista dessa contaminação. No próprio servidor a gente mudou, as enfermarias de 4 leitos a gente acabou, né, porque era incontrolável você ter. Nós hoje estamos com as enfermarias com 2 leitos, mas ainda assim com taxas altas de contaminação. Mas eu queria aproveitar aqui um comentário da Andréia, que ela me mandou aqui. A Andréia é muito tímida, ela não gosta de perguntar, ela me mandou aqui no reservado. E aí eu vou aproveitar a pergunta dela para você encerrar um pouquinho, encerrar a tua apresentação. A gente não reagir a uma pandemia de um país com limitação de recursos não é muito fácil, e aí a gente acaba tendo grandes dificuldades para se organizar para esse atendimento dos pacientes graves. E aí fica muito complicado a gente também pensar nas estratégias de prevenção da síndrome pós-UTI dentro desse contexto, claro. Seria o caso, então, da gente, por conta dessa dificuldade, investir nesse atendimento pós-alta para agora não mais prevenir, para tentar minimizar a síndrome pós-UTI? Então, agora é o momento, né? 3 meses, para grande parte dos doentes, a avaliação de 3 meses foi agora em julho. Mas, assim, eu fiquei muito cansado, eu nunca trabalhei, eu nunca trabalhei tanto em 3 meses, como foi março, abril e maio. Era para a gente já ter começado o ambulatório agora em julho e já começar, pelo menos, a mover, porque aqui em Salvador houve uma queda muito significativa. A gente vai começar aos poucos, recomeçar aos poucos. Eu tenho já uma avaliação que continuou sendo feita por parte de uma enfermeira de alguns pacientes que permanecem internados, ela já vai fazendo screening, mas a gente não fez foi o acompanhamento. Então, agora, com a queda, Ederlon, a gente vai ter uma quantidade enorme de pacientes que permanecem aí desassistidos, mas que eu tenho registro, que eu posso convidar. Pra você ter uma ideia, quando a gente liga, ela pergunta às vezes assim, mas doutor, eu não tenho dinheiro não. Quanto é que é esse negócio que o senhor está dizendo aí? 6 pessoas para me avaliar? Então, assim, eu não aumentei o custo para oferecer esse serviço, porque dentro do horário de trabalho, 2 vezes por semana, as pessoas agilizam a sua atividade e descem para o ambulatório para fazer esse... Então, assim, custo não teve. Agora, eu já demonstrei da importância em termos de valor, um valor para a instituição, valor para o familiar, a experiência, tudo. Só depende agora de ter um orçamento para isso. E nós, no servidor, estamos querendo montar uma estrutura desse tipo com o pessoal da medicina do esporte. Eles se empolgaram com o projeto e isso está aí caminhando. E um comentário mais aqui da Andréia, eu lembro que quando eu falava muito da escolha da terapia intensiva, eu digo que uma coisa que me levou a escolher a terapia intensiva é que eu odiava o ambulatório. E até que depois a gente viu que acabou, a terapia intensiva também passou a ter ambulatório para o atendimento pós-alta, então não dá mais para me dizer que na nossa especialidade a gente não tem ambulatório. Viu, André? Mas, você pode ficar...
mas você pode ficar com uma parte que às vezes é legal. Todo mundo aplica os questionários e chega para você somente o resultado. Assim, eu também nunca fiz... Acho que essa parte eu vou gostar. Acho que essa parte aí eu vou gostar mais. Mas, enfim, pessoal, eu acho que a discussão hoje ela foi muito boa para que a gente possa entender que o cuidado que a gente presta na UTI ele se continua mais adiante. E eu sempre, em algumas apresentações, eu mostro a historinha do seu Héctor, que foi um argentino que ficou internado com a gente na UTI e que ele tinha uma loja de empanadas no centro de São Paulo e depois de várias semanas na UTI e mais algum tempo no hospital, quando ele saiu de alta, ele se viu diante de um drama. A loja dele está fechada por conta da pandemia e ele não tinha onde ganhar dinheiro. E é uma coisa que o Zé Mário mostrou aí, quanta gente desempregada, e o senhor Hector precisava comer depois que saiu de alta. E a gente fez o nosso dia da empanada, onde todo mundo compramos empanadas do seu Hector para ajudá-lo a se reabilitar financeiramente. E é muito importante que a gente se preocupe como o nosso paciente vai sair da UTI, e essa é a questão importante agora, não é apenas se sobrevive ou não, mas de que maneira que ele vai sobreviver, e a maneira como a gente cuida dele tem um impacto muito grande nisso. Zé Mário, muito obrigado aí pela sua apresentação, e acho que a nossa discussão hoje foi muito boa, enriquecida aí pela experiência dos outros colegas do servidor, com relação às suas percepções acerca disso, que tem feito um trabalho excepcional nesse cuidado pós-alta imediata da UTI, que no meio dessa pandemia as nossas altas têm sido assim, super aceleradas. Nós tivemos momentos em que a gente deu alta para paciente pós-extubação, 1 hora após extubação. Então, isso eu diria que é uma situação de absoluta excepcionalidade diante do cenário que a gente acabou vivenciando, e isso trouxe uma vivência nova para todos nós. Zé Mário, muito obrigado aí. Pessoal, agradeço a todos vocês. Obrigado. Foi excelente a nossa discussão. Um abração. Boa noite para todos.